Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Lembrando que nós estamos numa sequência sob a visão e direção do nosso pastor presidente, pastor Adeilson Salles, e nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, ok? E hoje coube a mim seguir essa sequência e falaremos sobre um milagre que Jesus operou na cidade de Gadara, a libertação do endemoniado gadareno. Foi um grande milagre que Jesus operou quando esteve aqui na terra. Marcos capítulo de número 5, quantos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: então chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Em outras versões aí de repente vai dizer Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. Amém? Pegue a sua Bíblia, feche sua Bíblia e coloque em cima do banco. Vamos fazer uma breve oração. Vou pedir para o teclado vir comigo, ok? Deixa Deus te usar. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por estar em tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na cidade de Manaus para o terceiro culto desse domingo, em que teu nome está sendo glorificado. Obrigado por essa série de mensagens sobre os milagres de Jesus Cristo que estão registrados na tua palavra. Nós cremos nos milagres, nós não somos cessacionistas, nós somos uma igreja pentecostal e cremos que Jesus está vivo, assentado à destra do Pai, e como um Deus todo-poderoso, Ele continua fazendo milagres ainda nos dias de hoje. Pai, prepara o coração e a mente da tua igreja. A tua igreja não precisa ouvir a minha voz, eles não querem me ouvir, eu não tenho absolutamente nada de útil para falar para eles, mas quando a tua palavra é anunciada, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é como uma espada afiada que vai na divisão, Senhor, da alma e do espírito. A tua palavra não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, eu declaro agora: Espírito Santo, toma a tua noiva, toma a tua igreja, cada mente, cada coração, joga por terra toda frieza espiritual, toda influência maligna, toda ação contrária, Senhor, que venha querer atrapalhar os teus filhos a prestarem atenção, serem edificados, alimentados, instruídos e impactados pelo poder da tua palavra. Glorifica teu nome nessa noite, Senhor. Joga por terra toda barreira, impedimento, conversa paralela, esquecimento, Senhor, é incômodo no banco, vontade de ir embora, preocupação externa, em nome de Jesus. E que a partir desse momento, nessa casa em que teu nome é adorado e glorificado, todas as mentes e corações sejam cativas a teu Espírito. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos e agradecemos pelo poder que é no nome de Jesus. Só quem crê e recebe, diga amém. Senta aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Libertação em Gadara. Foi um milagre tremendo que Jesus operou e que está registrado nos evangelhos de Mateus, preste atenção, Marcos e Lucas. Quem estuda teologia sabe, na matéria dos evangelhos,
que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. E por que sinótico? Não vem de sinopse. Sinótico na teologia significa semelhantes. São 3 evangelhos semelhantes que relatam cada autor com a sua visão, com a sua peculiaridade, relatam períodos e fatos da vida de Jesus Cristo na terra, de uma maneira em que você encontra o mesmo fato muitas vezes em um ou em outro. O único evangelho que não entra nessa classificação é o evangelho de João. E tem uma razão muito simples: 90% do evangelho de João é inédito. Mas eu não quero falar sobre João. Quem conhece a Bíblia sabe que Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, e Lucas, o único grego que escreveu na Bíblia Sagrada, teve a honra, o único escritor que não é judeu, é Lucas, é grego, ele escreve para os gregos. A libertação do endemoniado gadareno está relatada em Mateus, Marcos e Lucas. Guarde uma outra informação. O único milagre de Jesus, olha isso, o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos ao mesmo tempo é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A libertação do gadareno só está em Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos. Não está no evangelho de João, curiosamente. Mas eu vou te dar uma outra informação. No evangelho de João, João não relata em nenhuma ocasião exorcismo realizado por Jesus. Muito pelo contrário. No evangelho de João você não vê João relatando Jesus expulsando demônios. O que você vê? No evangelho de João você vê as pessoas xingando Jesus de endemoniado. Sabia disso? João relata isso. Quantas vezes Jesus estava num embate teológico, um embate na lei religiosa, demonstrando o conhecimento acerca das coisas de Deus, e os seus adversários apelavam e ofendiam Jesus. Inclusive tem uma passagem no evangelho de João que ele fala exatamente assim. Uma vez viraram para o nosso mestre e falaram: não dizemos que ele tem demônio e que ele é samaritano? Para um judeu, você chamá-lo de samaritano era uma ofensa muito grande. E uma vez viraram para Jesus e chamaram Jesus de samaritano e de endemoniado. Então eu não posso usar o evangelho de João, porque João não relata Jesus expulsando demônios, só relata Jesus sendo ofendido. Mateus, Marcos e Lucas, cada qual com a sua visão, e já já nós vamos chegar nisso, relatam com detalhes diferentes. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. E aí vem uma curiosidade. É muito comum no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, quando você está diante de um milagre ou de um fato em que 2 deles relatam ou 3 deles relatam, como é esse caso aqui, é muito comum você perceber uma diferença de sequência. Às vezes Lucas, pastor Dudu, vai relatar um fato de Jesus, parece que foi no final do ministério dele. Por sua vez, o Mateus relata, parece que foi no início. De maneira que eles não tinham exatamente essa preocupação de, vamos botar aqui exatamente na mesma ordem. Mas no caso do milagre da libertação em Gadara, os 3, pasmem, contam na mesma sequência. Os 3 evangelistas vão deixar claro que Jesus pisa a planta do pé em Gadara depois que tinha feito uma viagem de noite no mar da Galileia. É por isso, pastor Dudu França, que você não tem como entender o contexto de Marcos 5 sem voltar a Marcos 4. E o que acontece em Marcos 4, também relatado em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 8, e Mateus também no capítulo 8. Em Marcos 4,
Jesus olha para os 12 e fala: vamos atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia também é chamado de mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. O mar da Galileia, para quem não sabe, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Não era uma viagem muito longa. E Jesus, quando está acabando o dia, ele fala: vamos viajar. Ele já queria estar no outro dia do outra ponta do mar. E assim diz a Bíblia. Os 3 evangelistas relatam isso. Jesus entra com os seus apóstolos e vai viajar. Quando de repente, no meio da viagem, acontece o primeiro fenômeno, que é o tópico 1 da mensagem. Jesus e os apóstolos enfrentam uma influência maligna. Que é isso, pregador? Você está lendo aí, vocês são pentecostais mesmo, tudo vocês espiritualizam. A Bíblia não fala isso não. O irmão até já riu ali, porque tem que ser muito ingênuo, né, pastor Dudu? Para ler a Bíblia e achar que é só história pura e seca. Irmão, a Bíblia fala que de repente, de uma maneira súbita, se levantou um vento muito forte. Segundo alguns estudiosos na Bíblia, essa que o pastor Antônio Carlos me deu aqui no intervalo, o vento, Dudu, não vinha só de um lado não. Vinha dos 4 lados. E o barco começou a tremer. Alguns teólogos dizem isso, e eu não falo da minha cabeça, e tem muita lógica, que esse vento não era uma ação natural da natureza. Eu não sei se você está se ligando. Jesus vai chegar do outro lado. E lá do outro lado existem demônios territorialistas que pensaram assim: ele não pode chegar, ele não pode vir para cá. Eu acho que agora alguém está começando a entender. Começou a haver um movimento espiritual. Que é isso, pregador? Isso aí é fanatismo? Não. Havia legiões do lado de lá. Aí nessa altura do campeonato tem dizendo: eu não acredito, porque o diabo não tem poder para exercer influência sobre a natureza. Você não conhece a Bíblia. Um dia eu pensei assim, igual você. Não, a Bíblia fala que Deus é quem manda a chuva, Deus é que controla as nuvens, Deus controla os raios, os trovões, as tempestades. Deus controla, mas o diabo pode influenciar na natureza. Quantos querem que eu prove na Bíblia? Digo amém. Leia o livro de Jó. Quando o diabo vai na presença de Deus, Deus fala: está autorizado, pode tocar em tudo que ele tem, só te dou uma ordem: não tire a sua vida. Leia na sua casa o capítulo 1 do livro de Jó. Todas as desgraças que aconteceram com Jó no mesmo dia, era um mensageiro que chegava, dava uma notícia: a fazenda foi para o brejo, as vacas, os gado, acabou tudo, destruiu. A plantação, aí chegava outro: a plantação faliu, arrebentou tudo, veio um fogo do céu. Aí a dor maior de Jó é no último mensageiro. Chega o último. E a Bíblia diz assim no versículo 18 e 19, leia na sua casa, do capítulo 1. Enquanto ele ainda estava falando, ou seja, o penúltimo estava falando, chegou o último mensageiro. Jó, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. Olha, veja, os 4 cantos. Era vento dos 4 lados, parecido com o que aconteceu no mar naquela noite. Veio um vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quem foi que mandou o vento? O diabo. Não
confunda influência maligna. Eu estou no tópico 1, estou explicando o que é uma influência maligna na natureza. Estou te provando na Bíblia. Não confunda a influência maligna com controle da natureza. Vamos ver se eu estou numa igreja pentecostal. O diabo influencia, mas o diabo não controla. Eu vou te dizer quem é que controla. Diz a Bíblia que certa feita Israel estava em pecado, desagradando a Deus. No trono sentava Acabe, sua esposa era Jezabel, feiticeira. Acreditavam que Baal mandava e desmandava na colheita, na natureza e na chuva. Até que um dia um homem de Deus se irritou, chamado Elias, não se apresentou, apareceu chutando a porta, botou o dedo no nariz do rei e falou: Acabe, muito prazer, eu me chamo Elias, tão certo quanto vive o Senhor, perante cuja face estou, que a partir de hoje não cai chuva, não cai orvalho na terra de Israel, se não for segundo a minha palavra. O apóstolo Tiago diz assim, leia na sua casa: Elias orou fervorosamente, e durante 3 anos e meio não caiu chuva e nem orvalho em Israel. Você consegue imaginar essa cena? As terras de Israel na divisa, chovia do lado de lá, pastor Dudu, mas não chovia aqui. Por quê? Porque o diabo pode até influenciar, se Deus permitir, mas Deus estava mostrando: quem manda e quem controla sou eu. O diabo pode influenciar a natureza, como estava influenciando de Gadara. Os demônios também podem influenciar as pessoas. Você sabia disso? Influência maligna sobre pessoas. E agora tem gente que vai murmurar, mas eu não estou nem aí, e eu vou pregar. O diabo influencia pessoas, inclusive pessoas crentes. Eu vou te provar na Bíblia. Vamos entregar tudo. Pega Pedro. Meu irmão, Pedro, ele era nada mais, nada menos do que um dos 3 apóstolos. Eu não estou falando de discípulo não, tá? Jesus tinha mais do que 12 discípulos. Muita gente confunde isso. Ah, os 12 discípulos. Nananina, não diminua. Os 12 eram apóstolos. Jesus tinha mais de 12 discípulos. E Pedro era nada mais, nada menos do que um dos 3 mais próximos. Jesus se reúne um dia com seus apóstolos e resolve abrir o coração. Lá em Mateus capítulo 16 relata assim: gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É necessário que eu seja entregue na mão dos malfeitores. Vão me prender e eu vou ter que morrer, mas eu vou cumprir a profecia. Aguardem, o Filho do Homem vai ressuscitar. Quando Pedro escuta isso, ele fica indignado. Ele chama Jesus no canto e fala: não, o senhor não vai morrer não. E quem conhece a Bíblia sabe que Pedro andava com uma espada na cintura. Se tentar tocar no senhor, a giripoca vai piar, mas a gente não vai deixar não. Você sabe o que Jesus faz? Olha na cara de Pedro, fixa nos olhos dele, e eu não vou tirar e nem pôr, vou ler, porque está exatamente assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. A influência maligna saiu. E vou te dar um outro entendimento: quem está sendo influenciado pelo maligno não perde a consciência, tá?
Fica chateado comigo não, irmão. Você está entendendo agora por que tem crente fofoqueiro dentro da igreja? Você está entendendo agora por que tem crente querendo tomar teu lugar, passar em perna e tu para sentar na tua cadeira no ministério? São pessoas que não vigiam e dão lugar ao diabo. É o cão que está influenciando ele e ele está dentro da igreja, querendo roubar teu marido, tua esposa, teu namorado, tua namorada, jogador de bola nas costas, dentro da igreja. Sabia disso? Atrapalhando a obra de Deus, atrapalhando o progresso e o crescimento do reino. Pessoas, servos e servas de Deus, que por algum momento na sua vida não vigiam, dão legalidade e sofrem influência maligna. Não perderam a consciência não. Vamos falar da gente? Lembra você? Quando está na linguagem popular, aqui vocês falam assim, que eu já vi os jovens falando: ai, eu estou virado no giraia. Virado no giraia. Não, irmão, eu rodo a baiana. Você não perde a consciência não. Teu sangue sobe, e ai daquele que pisar no teu calo. Você manda para tudo quanto é lugar, chama de bonito, de lindo, de maravilhoso. Eu não vou dizer o que você fala. Você não perde a consciência não. Só que você não está tendo vigilância e por algum momento há uma influência maligna. Quantos a gente está entendendo? Digo amém. Existem pessoas que estão aqui nessa noite me ouvindo, estão assistindo em casa, que estão sofrendo o contra-ataque de Satanás. Mas eu quero que você levante a sua mão agora, porque isso aqui não é palestra, isso aqui é uma igreja e é casa de oração. Sabe aquele teu vizinho que está implicando com você? Se for influência maligna, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra agora e ele vai ter que parar. Sabe aquela pessoa lá no teu trabalho que está te perseguindo? Se for uma influência maligna para pegar no teu pé, para te tirar da graça, para te entristecer, para estragar teu dia, vai bater por terra hoje pelo poder que é no nome de Jesus. Sabe aquela pessoa na tua casa, na tua família, que não está vigiando, que está te xingando, que está te destruindo, que está te deprimindo, que está te desmerecendo, que está te perseguindo? Se veio por um caminho, a partir de hoje voltará por 7 caminhos, porque Jesus está na casa. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte, meu filho. Eu vou te contar uma história minha. No culto das 4 eu contei várias. E no culto das 4 eu contei o dia que ia lá um feiticeiro fazer tratamento numa fisioterapia, deixava um monte de Exu para influenciar o ambiente. Veja lá no horário. Eu vou te contar uma história minha, viu, pastor Dudu? Para você ver que se você não vigiar, você é alvo de ataque. Influência maligna sobre pessoas, inclusive crentes. Ah, mas eu sou pastor. Problema é seu, se tu não vigiar, o diabo te ataca também. Vamos falar de mim? Para não falar dos outros. Nós recebemos aqui há quase 2 meses atrás um profeta no Madureira Jovem. E eu virei para minha esposa e nós conhecemos o profeta, um rapaz de muita gente boa, um garoto novo. Deus usa tremendamente. E ele é profeta. Ponto final, ele é profeta. E eu falei com a minha esposa, falei assim: Sheila, a palavra de Deus tem uma chave espiritual. E eu descobri essa chave e falei com a minha esposa. A Bíblia diz, quem falou foi Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 41. Aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que receber um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Meu irmão, vou te dar uma dica. Quer receber um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quer fazer alguma coisa para honrar? Faça direito. Vamos parar com essa conversa fiada. Ah, tá vindo o pastor. Aí, mulher, bota mais água no feijão. Mais água no feijão. Isso aí é mentalidade de... Aí você completa. Faz o negócio direito.
E eu falei com a minha esposa, vamos receber o profeta, porque a Bíblia diz que quem recebe um profeta tem galardão de profeta. Entramos em contato com o jovem, ele ia pregar no Madureira Jovem, era um sábado. E eu liguei para o rapaz, ele estava na casa de uma família, de uns irmãos. E eu falei, pergunta para ele o que ele gosta de comer. Não, pastor, ele é muito simples, ele quer pizza. Eu falei, opa, pizza, maravilha. Mas a pizza de quê? Não, tem todo um processo. Tu não vai sair comprando a pizza que você gosta, não é para você, praga, é para o profeta. Ele gosta de pizza de quê? Aí eu não esqueço, Dudu. Bacon com catupiry. Falei, rapaz, onde é que eu vou achar bacon com catupiry? E geralmente essa é aquelas premium, né? As mais caras. Especial. Não, tá tudo certo. Isso é na sexta-feira. Tava tudo certo pro culto no sábado. Teria Madureira Jovem aqui. Ele viria pregar e de lá nós iríamos para minha... Era uma coisa simples. Simples se não tivesse um mover espiritual. Preste atenção. Tava tudo combinado. Sábado, de manhã, começou o dia. O culto era à noite. Parecia o lago de Genezaré, meu irmão. Parecia o mar da Galileia. Soprou um vento na minha casa. Meu irmão, deu uma confusão, Dudu. Mas uma brigalheira. Ó, aí a mulher, a filha, até o cachorro. Eu confesso que eu não tinha culpa não, pastor Antônio Carlos, eu era vítima. Eu era vítima. Mas deu uma confusão, rapaz. A Sheila tá ali. Tá rindo. Ela tá rindo agora na frente de vocês. Lá em casa eu já sei o que vai ser. Eu não era culpado não. Eu era vítima, eu fui envolvido naquele evento. Meu irmão, deu uma confusão. Que chegou uma hora que eu falei assim, ó, quer saber? Não tem jantar, não tem profeta, eu não recebo ninguém. Não vou encomendar pizza nenhuma, acabou. Aí a mulher, também não vou fazer jantar nenhum. Aí a filha, também não vou para MJ nenhum. Acabou tudo, pronto, estragou. O combo completo. E ninguém se falou o dia inteiro. Ô irmão, parece uma historinha. Estou aqui num culto de domingo. Meu irmão, Deus está te mostrando como é que funcionam as coisas. Quando deu 6 horas da noite, a minha esposa levantou do nada. Ela não falou nada comigo, mesmo porque eu não estava falando com ela. E foi arrumar a mesa. Aí botou taça, botou lá jogo americano, prato bonito, talheres. Aí eu vi aquilo assim com a minha mente gospel. Pensei assim, ó, tá maluca. Já falei que não tem jantar e eu não vou levar ninguém para lugar nenhum. Aí quando deu 6h30, veio a filha mais nova, a Natália. Entrou no quarto. Pai, o senhor me leva para a igreja? Eu quero ir para o MJ. Ó, já mudou. E eu, como um bom pai, cruzei o braço, deitado na cama, continuei. Não vou levar ninguém para lugar nenhum. Se quiser, fala com a sua mãe. Ela virou. Só que aí, irmãos, quando ela saiu, quem entrou no quarto? O Espírito Santo. Vocês já sabem como é que funciona isso. E é engraçado, porque assim, isso aí. Você não vai à igreja, vocês não vão ao culto, vocês não vão receber o profeta, vocês não vão orar, glorificar meu nome, ter um momento de comunhão. É tudo o que o diabo quer. Eu confesso que eu não levantei de primeira também não. Ainda segurei assim, né? Deixa pra lá. Irmão, quando estava dando 7 horas, eu me arrumei rápido, porque eu sou muito rápido. Eu me arrumo rápido. Quando eu me atraso, não é culpa minha, é as meninas que atrasam. Eu me levantei, me arrumei rápido
e sem dobrar, né, dar o braço a torcer, já passei e falei, ó, quem quiser ir, vamos comigo que eu já estou saindo em 5 minutos, já estou pronto. Aí a esposa já estava pronta, a Natália pronta, e viemos para a igreja. A Sheila não me contou isso, ela contou isso depois. Ela disse assim, olha, quando deu 6 horas da tarde, o Espírito Santo falou comigo na cozinha, prepare a mesa. Foi uma ordem. Eu não sei o que o Espírito Santo falou para a Natália, porque ela ainda não me contou, mas que Jesus deu uma sacudida nela, também deu, porque ela não queria ir, porque eu levantava, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja. E eu já contei para você, eu estava durando, mas o Espírito Santo na cama falou, é isso aí, muito bem. Irmãos, viemos para o culto. O culto foi uma bênção, uma pregação, Deus operou maravilhas. E ninguém estava falando com ninguém, normal. No carro, no caminho, era só o rádio que tocava. Terminou o culto. Aí a Sheila falou assim, chama ele, vamos pedir a pizza. E eu ali, tá bom, tá. Vamos chamar o pessoal. Tipo assim, estou quebrando o galho de vocês. O rapaz foi para nossa casa, encomendamos a pizza de bacon com catupiry, jantamos, tivemos um momento maravilhoso, momento de comunhão. Eu não conto nada da minha vida particular, mas no momento da conversa, cada um falando um pouco de si, ele perguntou, mas vocês não são daqui de Manaus, eu vejo, né, o sotaque. Eu falei, não, mas nós somos carioca. Que bênção, já fui muito no Rio de Janeiro, aquele negócio todo, conversa vai, conversa vem. Acabou o jantar. Nos abraçamos, nos despedimos, e eu estava levando os irmãos para a porta da casa. Quando nós chegamos na porta da casa, o profeta falou assim, pastor, eu não posso ir embora, vamos fazer uma oração. Eu falei, opa, é a hora do galardão do profeta. Se liga, rapaz. Jesus falou, aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E quem dá não é o profeta, rapaz, é o dono do profeta, é o dono do justo, é o dono da obra. Se liga, quem prometeu foi Jesus. Vamos orar, pastor, porque quando o senhor falou que vocês são do Rio de Janeiro, o Espírito de Deus falou no meu coração, diga para eles que hoje eu estou indo na cidade do Rio de Janeiro. E ele prosseguiu. Porque desde quando eu entrei aqui nesta casa, o Espírito de Deus me revelou algo que eu preciso entregar para vocês. Deus está indo na cidade do Rio de Janeiro e está tocando num casal de idosos, e não é um casal qualquer, é um casal de idosos que tem vida no altar, eles têm cajado na mão. Quando falou isso eu já sabia quem era. Meu sogro e minha sogra, que moram no Rio de Janeiro, pai e mãe da Sheila, e são pastores. Nisso, a Sheila já começou a chorar, porque naquela semana ela estava extremamente preocupada, porque os pais delas ligaram e disseram que estavam passando mal, não estavam se sentindo muito bem. Coisas de quem está acima dos 70, artrite, artrose, essas coisas assim que a galera dos 70 sabe que acontece. E a Sheila, muito ligada aos pais, estava preocupada, e o profeta disse, o Espírito de Deus está indo no Rio de Janeiro. Esse casal não é comum, é do altar e tem cajado na mão. E não satisfeito, Dudu França, eu sei que você crê, você é tocha. Você sabe o que ele falou na sala da minha casa e eu vi? Assim diz o Senhor, eu estou indo no bairro do Rio de Janeiro, na cidade de Anchieta, estou tocando agora no Silas e na Telma, e estou dando saúde para a glória do meu nome. Silas e Telma é o nome do meu sogro e minha sogra, rapaz. O cara não sabia de nada. Você entendeu o que aconteceu? Se você não entender, eu vou mastigar para você entender. Os demônios disseram, eles vão receber o profeta. A palavra diz que quando recebe profeta, tem galardão de profeta. Eles vão se reunir, eles vão orar, a casa vai ser abençoada, Deus vai mandar milagre. Mas aí
Aí Jesus chegou primeiro e falou: ei, Satanás, quem manda nessa casa ainda sou eu. Você influencia se eu deixar, mas o controle está na minha mão. Vai ter reunião, vai ter pizza, vai ter jantar, vai ter milagre, e eu mando saúde para o Rio de Janeiro. Eu estava conversando no culto das 4, eu contei um trecho dessa história. Um pastor aqui do púlpito, não vou falar o nome, me chamou. Falei: pastor, é exatamente assim. Uma vez eu ia receber um irmão na minha casa, ele pediu uma galinha caipira, e eu ia receber ele no meu sítio. Irmãos, a gente ia fazer aquela oração, aquela comunhão, aquele mover. No dia ele ficou doente, difícil achar a tal da galinha. No dia do almoço, a luz do sítio acabou e comeram a luz de vela. Mas a vitória chegou. Entenda isso, irmão. Agora eu preciso chegar em Gadara, porque eu parei aqui. No culto das 4 a gente não avançou, não. A gente ficou aqui conversando. Mas hoje nós vamos terminar a mensagem. Jesus vai chegar lá. Jesus está enfrentando uma influência maligna e uma influência sobre a natureza. Aí os apóstolos dentro do barco, ó, e vento dos 4 cantos, soprando aquele vento, e Jesus dormindo. Ainda tinha um travesseiro. Aqui, ó, o irmão aqui. Ó, você consegue imaginar essa cena? Jesus com um travesseiro, dormindo dentro do barco. Eu não sei exatamente qual foi o apóstolo que não aguentou ver aquela cena. Ei, Jesus! Mas deve ter sido gritando, irmão, que Jesus não acordava. Não te importa que pereçamos? O vento está forte e o barco está quase afundando. Olha as ondas, Jesus. Jesus acordou, pegou o travesseiro dele, jogou para o lado, ficou de pé no barco, estendeu a mão e falou assim: vento, cala-te. Irmão, isso aqui é profético. Jesus não está pendurado na cruz. Jesus não está pintado no quadro na sua parede de olho azul ou de olho preto, fazendo cara de bonzinho ou de mortinho. Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Pai, está vivo, e queira Satanás ou não, nesta noite, olhando para a Catedral das Assembleias de Deus de Madureira, na cidade de Manaus, se colocando de pé no trono dele, liberando uma ordem dizendo: vento, cala-te! Só quem acredita nisso adore o nome do Rei! O vento calou e a viagem continuou. Aí os apóstolos falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não estou falando que ele tem um controle? O diabo pode influenciar, mas a chave e o controle estão nas mãos de Deus. Não, você não está entendendo. Tem gente aqui que vai achar que foi poção mágica, vai achar que foi uma coisa coincidência, mas não foi, cara. A partir de amanhã tu vai chegar naquele lugar e o vento já cessou. Isso aqui é só para quem crê. Aí Jesus vai chegar do outro lado, e diz a Bíblia que quando Jesus pisa a planta do pé em Gadara, chegou na província. Segundo tópico da pregação. Agora ele não vai enfrentar a influência maligna.
Agora ele vai enfrentar possessão maligna. É outra coisa. Agora os demônios não estavam influenciando. O nível de atuação era tão grande que eles estavam apossando-se do corpo daquela pessoa e fazendo mal. E antes que você pense que a Bíblia tem erro, deixa eu te explicar uma coisa. Mateus vai dizer que eram 2 endemoniados. Marcos e Lucas vão dizer que era 1 endemoniado. Ah, pastor, então a Bíblia tem erro. Não, não tem não. Calma. Mateus deu a informação completa. Eram 2. Só que um dos 2 era o pior, que chamou mais a atenção de Marcos e Lucas. Só para você ter uma ideia, veja se você já não ouviu por aí. Só para você ter uma ideia, Marcos fica tão impressionado com esse demônio, era tão violenta a opressão e possessão, aqui possessão, que ele diz que aquele endemoniado vivia nos sepulcros e ele pegava as pedras do sepulcro e se cortava. Automutilação. Irmãos, eu não estou aqui para ser simplista e nem irresponsável. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico está endemoniado. Mas em muitos desses casos existe influência maligna. O que explica um jovem, um adolescente de 17, 18 anos se automutilar com gilete dentro de casa? Então esse demônio, dentro do corpo daquela pessoa, se automutilava. Lucas, que era médico, dá um outro detalhe. Ele fala assim, e de vez em quando o demônio pegava ele e o levava para lugares desertos, solidão. Um pouco familiar para você? Não quer ver ninguém? Quer ficar trancado num quarto, sozinho, no escuro, não quer sair de casa? Quem está influenciando essa pessoa? E se existe alguém aqui me ouvindo nesta noite, eu tenho uma notícia para você. Nessa noite Jesus está chegando em Gadara. Jesus vai pegar você, vai te chamar para uma conversa, vai te arrancar desse quarto, vai te arrancar desse deserto, vai repreender. Se for espiritual, é hoje que tu sai desse quarto, é hoje que você abre essa janela, é hoje que você acende essa luz, é hoje que você toma um banho, sai desse ambiente, vem para a casa do Pai, vem para a igreja, vem para o meio do povo, vem conviver com a família, vem receber conselho, vem receber ajuda, vem receber abraço, vem receber oração, porque aqui nessa casa tem um exército que intercede pela sua vida. Vocês entenderam por que Marcos está impactado? Cara, ele se automutilava. Aí Lucas, rapaz, o cara ia sozinho para o deserto, ficava lá sem querer ver ninguém. Aí Jesus chegou. Oh, glória a Deus. Irmão, Jesus não precisou nem ir até ele. Quando ele viu Jesus, vieram correndo na presença de Jesus. E aqui nós temos uma aula
de teologia. Eu quero ministrar nessa possessão 3 frases do demônio para Jesus. Primeira frase: aula de santidade. Sabia disso? O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Você sabe o que o demônio está falando para Jesus? Nós não temos nada a ver com você, cara. Sai daqui. Luz não tem comunhão com trevas. O que temos nós contigo? Agora eu entendo por que o apóstolo Paulo ensina lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? É isso que o diabo está falando. Sai daqui, Jesus, a gente não tem nada a ver com você. Você sabe o que os demônios estão ensinando? Que o mundo espiritual é polarizado. É bom falar dessa expressão hoje, no meio político que nós estamos vivendo. Nunca em todo o Brasil houve uma eleição como nós estamos prestes a enfrentar, com tanta polarização. Tem gente que não sabe o que é polarização, e eu peço vênia, licença a você que tem um conhecimento um pouco maior, para eu explicar mais básico. Quantos entendem e concordam? Digo amém. Polarização: 2 lados opostos, completamente antagônicos. Os demônios estão dizendo que o mundo espiritual em que eles estão inseridos é polarizado. Nós de um lado, você do outro. E o mundo espiritual é assim: ou é céu ou é inferno. Ah não, pastor, mas eu acredito no purgatório. Então, com devido respeito, o seu lugar não é numa igreja cristã evangélica, o seu lugar é numa igreja católica. Porque nós evangélicos, com base na Bíblia, não vemos nenhuma fundamentação para o purgatório. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. E aí você espanca a doutrina da reencarnação. E a Bíblia também diz assim, lá em Hebreus 9, 27: depois da morte, o espírito volta para Deus que o deu. E a Bíblia também diz assim, que depois da morte segue-se o juízo. Não tem repeteco, não tem recuperação, não tem segunda chance. É aqui que você faz, é aqui que Jesus te salva, e é aqui que Ele te leva para morar no céu. Polarização: ou Deus ou o diabo, ou céu ou inferno, ou bem ou o mal. Olha, eu só quero deixar uma reflexão para vocês. Uma reflexão. Eu sou cidadão igual a vocês. Quem aqui vota, exerce seu direito político, é cidadão. Pois eu vou te dizer uma coisa que muitos aqui não sabem. Não estou nem no esboço. Não está no esboço. Toma cuidado no partido ao qual você vai votar. Eu não estou falando do candidato. Você percebeu que eu não falei de candidato? Eu falei de partido. Para quem não sabe, o sistema de eleição de deputado estadual e deputado federal que vai ter agora não é o sistema majoritário, não é quem ganha mais voto entra. É sistema proporcional, que a maioria da população brasileira não sabe o que é nem como funciona. Eu não vou te explicar isso aqui não, porque
senão eu atrapalho a condução da pregação. Quantos querem que eu explique até o final da mensagem? Digo amém. Então eu só vou abrir esse parênteses para entender. Estou falando de polarização. O primeiro caso famoso no Brasil, após a Constituição de 88, lembra do Meu Nome é Enéas, do Prona, o barbudo, que naquela época muita gente chamava ele de maluco, e depois que ele partiu, muita gente viu que não era tão maluco assim? Pois é, quando Enéas ganhou para deputado federal em São Paulo, ele carregou mais 5 com ele. Porque o voto não é só do Enéas, é da legenda, é do partido dele. Lembra do Tiririca? Vota no Tiririca, pior que tá, não fica. Eu lembro do programa do Tiririca, era engraçado, cara. Você quer saber o que faz um deputado federal? Você sabe? Nem eu, mas vota em mim que eu te conto. Tiririca arrebentou. Ganhou mais de 1 milhão de votos. Se não me falha a memória, na primeira que ele entrou, ele levou mais 5 com ele. Porque é o sistema proporcional. Você não está votando no Tiririca, a pessoa, você está votando no partido dele. Claro que como ele ganhou muito voto, ele é o primeiro do partido a entrar. Os partidos, percebendo isso, criaram uma jogada no sistema proporcional brasileiro. Eles chamam os famosos, colocam no partido e são chamados de puxadores de voto. Então com isso eles botam o Tiririca. Você vai lá, esse Brasil é uma palhaçada mesmo, vota no Tiririca como um voto de protesto e cai na armadilha, porque o Tiririca carrega mais 5, e desses 5, às vezes o último ganhou 2.000 votos e deixou um camarada de outro partido com 100.000 votos de fora, porque é a regra do jogo. E eu tenho como um cidadão, e pregando sobre polarização, e com base na Bíblia, eu quero que você reflita a partir de hoje. Se você é um cristão, um servo de Deus, e que ama os ensinamentos de Cristo, e valoriza a cultura judaico-cristã, porque Jesus era judeu, reflita qual é a ideologia do partido no qual você vai votar. Eu não estou falando do candidato, irmão. O negócio aqui é muito super hello. Desencana. Como é que você pode ser crente? Eu vou falar igual o seu boneco, Dudu. Descosta. Vota no partido que defende aborto, que defende legalização da maconha, que defende ideologia de gênero, que defende perseguição à igreja, tributação à igreja, que diz que as coisas da família estão ultrapassadas. Faça o que você quiser, mas você nunca vai poder dizer que um dia ninguém te explicou o que é sistema proporcional. Podemos continuar a pregação? Amém ou não amém? Tá ruim demais, amém? Tá ruim? Quantos querem receber a palavra? Digam glória a Deus! Vamos para a segunda frase. Mas antes de ir para a segunda, o irmão falou dar lugar. Eu não posso pular aqui não. Corta aí no povo que eu preciso enxurgar aqui. Espera aí. Olha o que o demônio está falando, ó. Luz não tem comunhão com trevas. Nós não temos nada contigo. Eu vou falar com muito respeito a vocês. É por isso que a regra no nosso meio é que uma moça cristã não namore um rapaz que não é cristão. É por isso que a regra no nosso meio é que um rapaz cristão não namore uma moça que não é cristã. Ai, pastor, é sempre assim. Mas ele é tão bonitinho. Ai, pastor, ele é fofo. Ele é trabalhador. Ele é honesto. Ele ganha bem. É responsável. Respeitador, pastor. Só tem um detalhe.
ele ainda não aceitou Jesus. Meu irmão, se ele não tem Jesus, ainda está faltando muita coisa. E eu não vou ser radicalista não, hein? Estou pregando um culto de domingo. Não sou pastor da igreja. Ai de mim de querer chegar aqui e doutrinar vocês. Mas eu conheço situações. Inclusive essa semana eu estava conversando com um casal crente, uma família abençoada, estruturada. E quando ela namorou, ele não era crente. O marido, na época, não era crente. E ela já era crente. E eu brinquei, desobedeceu, hein? Ela, pastor. Mas olha aí a obra que Deus fez, e fez. Crente, irmão. Cara fera, servo de Deus, abençoado, até o tutano. Sabe quantos anos ela orou? 10 anos. Tá disposto a pagar? Se tu tiver disposto a pagar e você tiver disposto a pagar, levanta essa cabeça, escorre essa meleca desse nariz, para de ficar murmurando e toma que o filho é teu. Como diz a boa linguagem, chupa essa manga. Agora, quer facilitar um pouco para você? Vem para a casa do Pai, aqui tem gente cheia e cheia do Espírito Santo, cumpre a regra que está na palavra e casa na presença de Deus e vai ser feliz, meu filho. Aplauda o nome do Rei. Tem gente que está batendo com a mão pesada. Eles pensam, meu Deus do céu, bendita a hora que o pastor Deilson não veio hoje, botou esse cara para pregar. Tem gente que está batendo, passando a foca. Irmão, isso aqui é palavra de vida, rapaz. Coloca isso em prática e você vai ver a prosperidade de Deus na tua casa. Aí vamos continuar, tem mais 2 frases. O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. A Bíblia diz assim, não sou eu. Tiago capítulo 2, versículo 19. Leia na sua casa. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então vai entrar comigo agora sim, bem legal. Cara, você não tem noção. Eu estava conversando com a minha filha mais velha hoje, e ela me fazendo sérias perguntas sobre corpo, alma, espírito, e aquelas perguntas difíceis. Eu falei, Jesus, ainda bem que eu tinha as coisas anotadas. E o que é Sheol, o que é Hades, o que é Guiema, o que é Tártaro. Até que chegou uma hora que a gente conversou sobre a pessoa de Cristo. Cara, e o que a gente conversou foi muito legal. Você não tem noção, irmão. Quando aqueles demônios estavam dentro daquele homem e viram Jesus pisando a planta do pé na terra em Gadara, eles vieram correndo. Mas você não sabe que demônio é espírito. E como ele é espírito, ele tem uma capacidade que você não tem. Para ele é natural ver as coisas espirituais. Para ele é simples ver além daquilo que é carnal. Para ele é natural estar num ambiente metafísico. Quando aquele demônio olhou para Jesus, ele não viu a carcaça. Ele não prestou atenção se Jesus tinha barba, se Jesus tinha bigode, se o olho de Jesus era azul, se Jesus estava moreno queimado do sol, se a pele estava descascando, qual era o comprimento da vestimenta dele. Quando o demônio olhou para Jesus, ele não viu a carcaça, ele viu El, Deus dentro do homem. E a virgem conceberá e dará luz ao menino, e será chamado Emanuel, Deus conosco. O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo. Você sabe o que o demônio está falando para Jesus? Eu te conheço, cara.
Eu sei quem você é. E já te conheço há tempos. Eu sei que você não é só um profeta. Eu sei que você não é só um líder religioso. Eu sei que você não é um espírito evoluído. Eu sei que você é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, o Filho do Deus vivo, que está encarnado nesse corpo. Tu tem noção disso? Ah, pastor, você está forçando muito o texto. Tô não. Os demônios sabem quem é Jesus. Vou te provar na Bíblia. E depois eu vou te provar com uma experiência. Vou dar teoria e vou dar prática. Teoria. Atos, capítulo de número 19, versículo de número 15. A Bíblia fala que alguns jovens estavam tentando expulsar um demônio que estava possuindo uma pessoa. E os jovens diziam assim: sai dele, em nome de Jesus. E o demônio não saía. Sai em nome de Jesus. E o demônio não saía. Aí eles apelaram: sai em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Sai em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Atos 19, versículo 14 e 15. Sabe o que o demônio falou na cara deles? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, tu porém, quem és? Os demônios conhecem quem é Jesus. E eu vou te provar agora com uma experiência, e não foi nada combinado essa experiência não, que eu passei. Uma vez eu vi isso com meus próprios olhos. Eu vou começar a correr para a gente encerrar a mensagem. Estávamos no Rio de Janeiro e nós estávamos num feriado lá na casa dos parentes, no Rio de Janeiro. E eu tinha uma sobrinha que na época era uma adolescente e namorava um rapaz adolescente. E como era véspera de feriado, é muito comum isso lá no Rio de Janeiro, pastor Antônio Carlos. O carioca vai para a região dos lagos, ele vai pegar a ponte Rio-Niterói e vai para a região dos lagos passar alguns dias na praia. Muito comum no Rio de Janeiro isso aí. E nós estávamos na sala da casa, nós não iríamos viajar, a mocinha ia, a adolescente, a minha sobrinha, e ela tinha um namorado, e ele chegou para buscar. Ela iria com ele e com a família dele. Não iriam sozinhos, iriam um passeio em família. E eu lá de bermuda, Dudu, assistindo televisão, de boa na lagoa, todo mundo tranquilo. Aí a mãe da menina falou assim: vamos orar para Jesus guardar a viagem. Aí a gente, tá bom, né, normal, vamos ficar em pé e vamos orar para Deus abençoar a viagem. E o pregador está perdido, Estou falando que os demônios conhecem Jesus. O que temos nós contigo? Jesus, Filho do Deus vivo. Ele viu Emanuel, Deus dentro do barro, Deus conosco. Nós nos colocamos de pé e nós fomos orar. Senhor, guarda a viagem, abençoa o passeio, livra de todo mal, repreende todo demônio, manda teus... irmão, o que era para ser uma oração rápida, tipo assim, 1 minutinho, para Jesus abençoar e a gente voltar a assistir televisão e descansar, o garoto caiu no meio da roda. Puf! Eu falei... Eu pensei... Quando eu olhei para o menino, eu falei: rapaz, o cara caiu. Aí eu abri o olho assim, aí o pessoal ainda continua orando, mas é meio sem graça, um clima assim estranho. O garoto não falava nada, mas eu percebi que ele pegava o dedo, botava na boca e fazia cara de sensualidade. Eu falei: é demônio. Eu falei: ai, Jesus. Diante de Deus, me ajuda a pregar aí, Dudu França, tu que é tocha. Pega a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Pega a tua Bíblia, me ajuda.
capítulo 1, versículo 18. Esse versículo veio na minha cabeça na hora. E eu ali, não, porque assim, não tinha nada programado, irmão. Eu estava ali assistindo televisão, mas o demônio chegou. Aí eu falei, e agora? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Foi o Espírito Santo, cara. Aleluia. O que fala? E o que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E todas as chaves da morte e do inferno. Não, mas que versão é essa, varão? E tenho a chave da morte e do inferno. E tenho a chave da morte e do inferno. Amém. Na hora, foi tudo muito rápido. Eu falei, meu Deus, agora o que a gente faz? Aí veio no meu coração, eu tenho a chave da morte e do inferno. Diante de Deus, eu não estou aqui para inventar história para ninguém, porque eu não preciso disso. Eu dobrei meu joelho, botei a mão na cabeça daquele jovem que estava mudo e fazendo cara de sensualidade. E eu disse, quem está aí? Ele não respondia. E eu lancei com autoridade, em nome daquele que tem a chave da morte e do inferno. Eu não terminei. Não! E o demônio saiu para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu nem terminei a frase, brother, porque eu falei em nome daquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele nem esperou falar, sai em nome de Jesus. Na hora que ele deve ter, já sei quem é que vem por aí, meu irmão. Porque os demônios conhecem Jesus. Vamos terminar. O que temos nós contigo? Jesus, Filho do Deus vivo. Aí ele termina a última frase: vieste nos atormentar antes do tempo. Mateus fala isso. Aula de escatologia. O demônio sabe exatamente a hora em que ele será definitivamente derrotado. Vem cá, Juan, só para me ajudar aqui. Você é Jesus, tá? Eu não vou demorar nesse tópico, porque a gente tem que terminar. Você é Jesus, vem cá. Era como se o demônio estivesse falando assim, numa viagem no tempo: Jesus, quebra o galho. Ainda não chegou a nossa hora. Tá antes do tempo. Jesus, tu ainda nem morreu, cara. Tu ainda nem ressuscitou. Tu ainda nem subiu aos céus. Eu já sei que vai ter o arrebatamento, Jesus. Eu já sei, Jesus, que vai ter o anticristo. A gente vai fazer uma festa. Vai ter a grande tribulação. Eu já sei que vai ser 3 anos e meio tranquilo, tudo bem. Depois a gente vai mostrar as garras. Vamos matar, roubar, destruir. O anticristo vai imperar. Vai ser 3 anos e meio nessa terra de tribulação. Eu sei que tu vai estar lá em cima com a tua igreja. Jesus, eu também já sei que tem aquele papo do cavalo branco, Apocalipse 19, blá blá blá, que eis que vejo o céu aberto. Eu já sei da batalha do Armagedon, Jesus. Eu já sei que a gente vai perder para o teu exército. Eu já sei que tu vai arrancar o anticristo do trono lá dentro do templo. Eu já sei que vai ter um milênio. Tu vai governar em paz com o teu cetro, com as nações. E eu também já sei que nós seremos soltos de novo na batalha de Gog e de Magog. E eu também já sei que vai ter o trono branco. Eu já sei que aqueles que não tiverem o nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo de enxofre, separado para Satanás, o meu chefe. E eu, Jesus, não me atormente antes do tempo. Você entendeu isso? Ainda não era a hora. Isso aqui é escatologia pura. Não está na hora, Jesus. Eu sei que tu vai esmagar a cabeça da serpente,
mas não está na hora. Vem para cá os tocadores. Teclado sobe comigo. E a igreja presta atenção. Aí o demônio faz o último pedido: manda-nos. Quem é que tem o controle? Quem é que tem o domínio? Quem é que manda? Manda quem pode, obedece quem tem. Manda-nos. Manda-nos. Em outra versão, permita-nos que a gente não saia daqui. Nos lança para aquela manada de porcos. Jesus olha para aquele homem que há anos vivia nu, pelado, diz a Bíblia, envergonhado, possesso, sem consciência, porque na possessão o demônio rouba inclusive a consciência da pessoa. Ele não sabia o que fazia, ele não sabia onde estava, ele não sabia mais o seu nome, ele não entendia nem o que estava fazendo ali. Jesus olha para aquela criatura e diz: sai dele! Os demônios saíram, o homem foi liberto. E naquele dia correu a notícia nos 4 cantos de Gadara que o mais valente chegou. Jesus libertou o endemoniado gadareno. Adore o nome do Rei. Escute, eu preciso concluir. Não saia dessa igreja com medo. Não confunda influência maligna com possessão maligna. Existem pessoas aqui que estavam sendo atacados, mas sairão daqui com a vitória em nome de Jesus. O que nós precisamos entender neste domingo? Primeiro, o diabo existe. Não caia nessa teoria que diz que o diabo não existe. Está a prova aqui na Bíblia. Segundo, Jesus tem toda a autoridade e poder sobre os demônios. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 8 diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Terceiro, Jesus pode e vai te livrar da influência maligna e da possessão maligna. Você pode dar uma glória a Deus aí? Quarto, não acaba só nele não. Ele nos deu autoridade sobre os demônios. Tem crente aqui que vai chegar em casa hoje e vai... Você não vai fazer estardalhaço não. Você não precisa disso não. Você vai usar a autoridade que Deus te deu. Você vai estender a mão sobre o quarto do teu filho e da tua filha e vai liberar a libertação das drogas, da prostituição, do vício. Porque Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E o melhor de todo, irmãos, que eu quero ver se você dá um glória a Deus.
só vai para lá quem quiser, porque segundo a Bíblia, o lago de fogo e enxofre foi criado para Satanás e seus demônios, não foi criado para você. O teu lugar é o céu. É para lá que Deus vai te levar. Lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais perseguições, calúnias, difamações, não haverá mais angústias, depressões, falta de sono. Lá haverá alegria, lá haverá paz, lá haverá vida eterna. Lá não precisaremos do sol regendo de dia e nem da lua de noite, porque o Senhor, o sol da luz justiça, iluminará a nossa cidade. Haverá ruas de ouro, ruas com cristal, muros com pedras preciosas. No meio da praça, na cidade, existe um rio que alegra a cidade de Deus. A árvore da vida estará lá, e eu e você nos encontraremos em breve para a glória